Bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart, e hoje iremos falar do filme Viajantes, Instinto e Desejo, no original Voyagers. Este que é um filme de ficção científica lançado em 2021. Mas antes de qualquer coisa, eu peço para que você deixe aquele like, também se inscreva e ative o sininho, que assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. Nossa história começa no ano de 2063. A Terra sofre com a falta de recursos. No entanto, um novo exoplaneta parecido com a Terra parece ser a salvação da humanidade. A viagem até esta longínqua e promissora nova casa demoraria 86 anos, e a tripulação designada para essa missão era composta basicamente por crianças. Essas crianças deveriam crescer, ter filhos e netos dentro da nave, sendo que apenas os netos chegariam a de fato conhecer o mencionado exoplaneta. Para atenuar os efeitos psicológicos de se crescer em um ambiente controlado, sem qualquer contato com o ambiente externo, os jovens tripulantes, que foram concebidos de forma artificial, tiveram que crescer em completo isolamento de outros humanos, isso ainda na Terra. Então as crianças só tinham contato entre elas mesmas e com um cientista chamado Richard Ailing. Richard estava encarregado de treinar as crianças tanto em relação à vida que levariam, como também quanto às tarefas que precisariam desempenhar dentro da nave. E a princípio, o treinamento que ele dava às crianças deveria acabar na Terra. No entanto, Richard decide ir junto dos pequenos tripulantes na viagem sem volta, por ter se apegado a eles e por querer protegê-los. O nome da nave em que eles estavam a bordo é Humanitas. Após 10 anos de seu lançamento, as crianças agora se tornam adolescentes, e cada um dos jovens possui tarefas específicas que devem cumprir para o bom funcionamento da missão. Tarefas essas que Richard pessoalmente supervisa. Embora os jovens pareçam normais em suas aparências, eles apresentam um comportamento desconcertantemente robótico, extremamente meticuloso e organizado. Somos levados a crer que isso seria o resultado do treinamento que Richard lhes deu. Porém, um dia, um rapaz chamado Christopher acidentalmente descobre que a bebida azul que eles eram instruídos a tomar todos os dias possuía um componente químico desconhecido. Movido pela curiosidade, ele e seu amigo Zack invadem o computador de bordo da Humanitas. Eles descobrem que a substância química misteriosa que havia na bebida trata-se de um supressor de personalidade, emoções, desejos, prazeres, etc. Decididos a experienciar prazeres e sensações que antes nunca tiveram, ambos param de tomar a bebida. E a partir daí, tanto Zack quanto Christopher começam, pela primeira vez, a sentir emoções humanas e desenvolver personalidades próprias. Fora isso, Christopher também descobre que na nave há uma câmera cuja existência até então nunca fora mencionada por Richard. Cansado dos segredos, Christopher questiona Richard quanto à câmera misteriosa e o que tem lá. Richard não diz saber com certeza. Ele afirma que nem todos os detalhes da missão são revelados, nem mesmo para ele. Ainda assim, Richard diz acreditar que a câmera em questão deva ser algo reservado para a terceira geração da Humanitas, que, vale lembrar, seria a que iria colonizar o exoplaneta de fato. Mais tarde, o homem contata o centro de controle da missão na Terra. Richard os informa quanto à suspeita do Christopher e revela seus temores de que os jovens venham a perder a confiança que tinham nele. Portanto, Richard pede autorização para que o deixem contar toda a verdade aos tripulantes. Só que devido à distância da Terra, a resposta para seu pedido levaria, em média, 2 meses para chegar. Sem as emoções suprimidas, Zack começa a sentir impulsos sexuais em relação a Sela, que é a médica-chefe da Humanitas. Ele toca nela, mas Richard o impede no meio do ato e o repreende por seu comportamento inadequado. É importante mencionar que Christopher, Zack e o Edward, nosso eterno Brand Winterfell, tinham desconfianças quanto a uns estranhos barulhos que ouviam no casco da nave. Richard lhes tinha dito que tal ruído se dava pelas oscilações de temperatura, mas os jovens não acreditaram nessa explicação. De qualquer forma, acontece um problema no sistema de comunicação, e para consertá-lo, reparos precisavam ser feitos na parte exterior da nave. Christopher vai junto de Richard para auxiliá-lo na manutenção. Só que lá fora acontece algo estranho, o que faz com que Richard acabe morrendo. Com essa morte inesperada, alguns jovens começam a acreditar que um alienígena foi o responsável pela tragédia.
Para piorar, quando aconteceu o acidente, começou um incêndio na sala de sistemas, o que fez com que se perdessem as imagens do sistema de vigilância. Desse modo, qualquer informação confiável sobre quem ou o que causou a morte de Richard estava inacessível no momento. Sem Richard, o grupo precisa de um novo líder e Zack se oferece, mas a decisão é feita por voto e todos votam no Christopher. Christopher então passa a organizar um esforço para reparar os danos causados pelo incêndio. Além disso, conduz uma investigação para descobrir o que se passou com Richard fora da nave. Só que Zack começa a sentir ciúme e inveja de Christopher, especialmente porque ele gostava da Cela, e o Christopher e a Cela estavam se mostrando mais e mais próximos, se é que vocês me entendem. Zack começa a estimular os outros jovens a pararem de beber o líquido azul e fazerem o que quiserem. E assim é feito. Com todo o grupo parando de beber o supressor de estímulos, as tarefas diárias começam a ser negligenciadas. Os jovens começam a se entregar apenas aos prazeres, inclusive carnais, o que era contra o protocolo da missão. Isso porque, visando diminuir o gasto de recursos, a reprodução deveria ser controlada e feita de maneira artificial. A posição de líder do Christopher passa a ser questionada por Zack, com ele influenciando os outros a fazerem o que querem, sem ter que seguir um rígido cronograma. A coisa se torna insustentável quando Zack questiona a autoridade de Christopher na frente de todos. Por fim, ele se proclama líder e pede para que aqueles que queiram se juntar a ele para segui-lo. Os jovens também tinham uma crença de que o suposto alienígena que teria matado Richard de alguma forma tinha entrado na nave e agora se escondia na sala de sistemas. E o Zack usa esse medo para alavancar sua plataforma. Ele diz que irá acabar com o alienígena e que com ele no comando, os outros não terão com o que se preocupar. Enquanto uma parcela do grupo segue o Zack, a outra permanece ao lado do líder legítimo, o Christopher. A partir desse momento, Christopher fica mais focado em trabalhar na sala de sistemas para recuperar os arquivos de vigilância que seriam cruciais para entender o que de fato aconteceu com Richard. Zack, sob o pretexto de que o alienígena está escondido na sala de arquivos, vai para lá. Ele entra no lugar supostamente disposto a destruir o alien, mas acaba na verdade quebrando boa parte da sala de sistemas. Segundo o rapaz, o alienígena foi o responsável pela destruição. Essa suposta ameaça que atacou Zack na sala de sistemas deixa o grupo com mais medo, exceto por Christopher, Cela e outros mais que desconfiam da existência do alienígena. Para eles, Zack só queria usar a suposta criatura como um pretexto para entrar na sala de arquivos e destruir mais evidências. Mas por que ele faria isso? A resposta vem depois que o grupo de Christopher encontra algumas imagens do backup do sistema. Nela, Zack aparece como o responsável que disparou uma descarga elétrica de maneira proposital em Richard. Ou seja, Richard não morreu por acidente. Ele foi assassinado por Zack como um ato de vingança por ter sido repreendido pelo falecido. Apesar da informação contundente, Cela avisa o grupo para não mencioná-la a ninguém até que todos cheguem a um consenso sobre o que fazer. Após isso, Christopher acompanha Cela até sua cabine, onde ela guarda o arquivo contendo as imagens. O desejo que Christopher e Cela sentem um pelo outro se manifesta e ambos ficam juntos. Zack e Kai, horas depois, vão à cabine de Cela para convidá-la para uma festa na Humanitas. Quando todos se apresentam para a festa, Zack se denomina oficialmente como novo líder. Cela e Christopher acham que esse é o momento perfeito para mostrar as imagens que viram antes. É revelado a todos que Zack matou Richard. Todos estavam prestes a se voltar contra ele. No entanto, o vilão é engenhoso. Ele cria novas mentiras ao dizer que ele só queria proteger o grupo, pois segundo ele, o alien havia possuído Richard quando ele o matou. Ele vai mais longe e diz que o alienígena agora estava em outro dos tripulantes. E como este rapaz chamado Peter havia agredido outro tripulante antes, Zack afirma que ele é o alienígena agora. Os outros adolescentes perseguem e matam o rapaz movidos pelo impulso. Ainda mais drástico é o fato de que o Zack e seus lacaios começam a ameaçar qualquer um que questione suas ideias de serem o alienígena, e desse modo a maioria se conforma com o seu comando autoritário. Christopher, Cela e mais alguns, no entanto, não se rendem com a tirania do outrora colega deles. O grupo de Zack se arma com armas improvisadas, e enquanto isso, Christopher se dá conta de que a câmera secreta que ele tinha perguntado sobre antes ao Richard, na verdade é um arsenal de armas. Buscando controlar a situação, Christopher tenta achar uma maneira de abrir o arsenal. Porém, por azar, o grupo de Zack consegue pôr a mão nas armas primeiro. Essas armas são destinadas à terceira geração que irá
colonizar um novo planeta, provavelmente para que eles enfrentem os desafios desse novo e inexplorado mundo. Armados, o grupo de Zack começa a perseguir os dissidentes, e nesse ponto, os contrários ao regime autoritário do vilão eram 5: Anda, Phoebe, Alex, além de Christopher e Stella. Desses, Anda e Alex se juntam a Zack para evitarem serem mortos. Stella tenta enganar Zack, fingindo estar do lado dele. O plano era se aproximar dele para matá-lo, mas isso não dá certo. Phoebe tenta fazer todos agirem racionalmente, mas um dos lacaios de Zack a mata. Sem meios de lutar, Christopher e Stella fogem. Kai acaba por encontrar nossos dois heróis, porém eles conseguem matar o lacaio e pegar sua arma. Em seguida, continuam a fugir de Zack, até que vão parar no compartimento de pressurização da nave. Lá eles desenvolvem um plano. Eles iriam colocar os trajes especiais e abrir a porta externa da câmara de descompressão. Quando Zack abrisse a porta interna, seria sugado. O plano dá certo e Zack é lançado no frio do espaço. Com a morte do vilão, o restante da tripulação entra em termos de paz. E ao que a harmonia é restaurada, faz-se uma nova eleição, onde Stella é eleita a líder da missão. A nova líder então envia uma mensagem de vídeo para a Terra. Ela diz que o grupo decidiu renunciar à bebida supressora, estabelecer uma nova democracia e votar em todas as decisões da missão coletivamente. Por fim, vemos o tempo passar rapidamente. Passam-se anos, ela engravida do Christopher, e conforme as décadas vão passando, vemos as novas gerações de crianças povoarem a Humanitas, até que, 86 anos após o lançamento da nave, a segunda e a terceira geração alcançam o planeta, onde seria um novo lar da raça humana. Bom, galera, foi isso por este vídeo. Me digam se curtiram aí nos comentários. Também não se esqueçam de deixar aquele like se ainda não fizeram isso, se inscrever e me seguir nas redes sociais. Bom, a gente se vê no próximo vídeo e tchau.